O vestido branco repousava sobre a cama como uma promessa silenciosa. Mariana passou os dedos pelo delicado bordado, sentindo cada pérola sob o toque. 24 horas para o grande dia. 24 horas para unir sua vida à de Ricardo. O homem que conheceu há 2 anos em uma festa de empresa. O homem por quem se apaixonou quase que instantaneamente. O homem perfeito. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Está tudo bem, Mari? Parece distante. Ana, sua melhor amiga e madrinha, ajeitava os últimos detalhes do véu. Sim, só nervosismo de noiva, suponho. Mas não era apenas isso. Havia aquela sensação, aquele incômodo persistente que a acompanhava há semanas, como uma pedra no sapato que não conseguia encontrar, como um nome na ponta da língua, como um segredo prestes a ser revelado. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem. Número desconhecido. Mariana, precisamos conversar. É sobre Ricardo. Há coisas que você precisa saber antes de dizer sim. Te encontro em 1 hora no café da esquina do seu apartamento. O coração acelerou. Quem seria? O que saberia sobre Ricardo que ela não sabia? Seria apenas alguém querendo arruinar seu grande dia? Algum problema? Não. Só uma mensagem de confirmação do buffet. A mentira saiu fácil. Talvez mais fácil do que deveria. Mas como poderia compartilhar aquela mensagem misteriosa com alguém? Como poderia admitir que nas últimas semanas, pequenas dúvidas haviam começado a germinar em sua mente sobre o homem com quem estava prestes a se casar? Preciso sair rapidinho, Ana. Esqueci de pegar algo na farmácia. Quer que eu vá? Não. É algo pessoal. Volto logo. Enquanto caminhava em direção ao café, 1000 pensamentos invadiam sua mente. E se tudo o que construiu nos últimos 2 anos fosse baseado em mentiras? E se o homem que amava não fosse quem dizia ser? O que Mariana não sabia é que nas próximas 24 horas ela descobriria segredos capazes de destroçar não apenas seu casamento, mas toda a sua vida. Segredos guardados por pessoas que considerava leais. Segredos enterrados em um passado que voltaria para assombrá-la no momento em que estivesse vestida de branco, diante do altar. Aquele seria apenas o início de uma jornada onde descobriria que, por trás do sorriso encantador de Ricardo, escondia-se um homem capaz do impensável. Um homem que, no auge da celebração nupcial, revelaria seu verdadeiro eu através de um gesto que chocaria a todos os presentes. Afinal, quanto você realmente conhece a pessoa com quem está prestes a passar o resto da vida? E se o amor da sua vida fosse, na verdade, seu pior pesadelo? Desculpe o atraso. Mariana sentou-se rapidamente, tentando disfarçar a ansiedade. À sua frente, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos a observava com olhos analíticos. Você deve estar se perguntando quem sou eu. Confesso que sim. E também o que sabe sobre meu noivo. Meu nome é Helena. Sou advogada e conheci Ricardo em circunstâncias que preferiria esquecer. A garçonete se aproximou. Mariana pediu um café forte. Precisaria dele. Por favor, vá direto ao ponto. Estou me casando amanhã e tenho 1000 coisas para resolver. Helena respirou fundo, como se reunisse coragem. Ricardo não é quem você pensa que é. Ele tem um padrão. Encontra mulheres bem-sucedidas, conquista sua confiança. E então o quê? Por favor, não me faça arrancar as palavras. Ele rouba tudo. Dinheiro, bens, identidade. Já fez isso antes. Pelo menos 3 vezes que eu saiba. O café chegou. Mariana nem o tocou. Sentia um frio estranho percorrendo sua espinha. Isso é absurdo. Ricardo tem sua própria empresa. Ele é bem-sucedido. Vem de uma família tradicional. Todos o conhecem no meio empresarial. Helena sorriu com tristeza. A empresa é fachada. A família tradicional? Ele aluga pessoas para interpretar parentes quando necessário. O Ricardo que você conhece é uma construção meticulosa. Não acredito em você. Por que viria com essas acusações justamente agora? Porque só descobri que ele estava prestes a se casar ontem. Vi o anúncio no jornal. Mariana. Sou ex-esposa dele. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Ex-esposa. Ricardo nunca mencionara ter sido casado. Impossível. Conheço Ricardo há 2 anos. Vivemos praticamente juntos nos últimos 6 meses. O nome dele nem sequer é Ricardo. É Eduardo.
Eduardo Mendes. Posso provar. Helena abriu a bolsa e tirou uma pasta. Fotos, documentos, reportagens de jornal. Mariana viu o rosto do homem que amava ao lado de Helena em uma foto de casamento. Depois, manchetes. Empresário desaparece com fortuna da esposa. Datas, provas, evidências. Não. Deve haver algum engano, alguma explicação. Também pensei isso. Quando os policiais apareceram em minha porta dizendo que minha conta bancária estava vazia e meu marido havia desaparecido, Mariana sentiu o estômago revirar. As pequenas inconsistências que notara ao longo dos meses, a relutância dele em apresentá-la à família, as viagens de negócios frequentes e inexplicadas. Por que está me contando isso? O que ganha com isso? Nada além de paz, e talvez evitar que outra mulher passe pelo que passei. Perdi tudo, Mariana. Não só dinheiro. Perdi a fé nas pessoas. Passei 3 anos em tratamento por depressão. O celular de Mariana vibrou. Era Ricardo. Estou com saudades. Mal posso esperar para amanhã. Te amo mais que tudo. Preciso de provas concretas. Algo que não deixe dúvidas. Helena deslizou um cartão pela mesa. Este é o contato do detetive que investigou meu caso. Ele tem tudo documentado, inclusive o padrão. Ricardo, ou melhor, Eduardo, sempre desaparece logo após o casamento, levando consigo todo o dinheiro que consegue acessar. Mariana sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Veja com seus próprios olhos. Depois decida. Mas saiba que amanhã, quando estiver diante do altar, estará na companhia de um homem que já destruiu muitas vidas. E você será apenas mais uma em sua lista. Helena se levantou, deixando Mariana sozinha com um monte de documentos e um mundo desmoronando ao seu redor. No caminho de volta para casa, ligou para o detetive. A conversa durou quase 1 hora. Cada palavra era como uma punhalada. Cada confirmação, um novo pesadelo. Ao chegar ao apartamento, Ana percebeu imediatamente que algo estava errado. Mari, o que aconteceu? Você está pálida. Nada. Apenas cansada. Tem certeza? Se quiser adiar, ainda dá tempo. Não. O casamento acontecerá amanhã, conforme planejado. Ana a olhou, confusa com a súbita determinação na voz da amiga. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Mariana permaneceu acordada, revirando cada memória, cada momento com Ricardo. Como pudera ser tão cega? E o que faria agora? O vestido branco, antes símbolo de felicidade, agora parecia zombar dela. Seu celular tocou novamente. Ricardo, apenas checando se a noiva mais linda do mundo está conseguindo dormir. Estou bem, um pouco ansiosa. É natural. Mas amanhã começaremos nossa vida juntos. Será perfeito, prometo. Será inesquecível, sem dúvida. Ao desligar, Mariana tomou sua decisão. O casamento aconteceria, mas não da forma que Ricardo esperava. Não seria apenas mais uma vítima. Não permitiria que ele destruísse sua vida como fizera com as outras. Amanhã, diante de familiares e amigos, ela revelaria a verdade. Ou talvez houvesse uma forma melhor de lidar com aquela situação. Uma forma que permitisse dar a Eduardo Mendes exatamente o que ele merecia. A manhã do casamento amanheceu com um céu perfeitamente azul, como se o universo zombasse da tempestade interior que Mariana enfrentava. No salão de beleza, enquanto mãos habilidosas trabalhavam em seu cabelo e maquiagem, ela mantinha um sorriso artificial colado no rosto. A noiva mais linda que já vi. Vai arrasar, Mari. Ricardo vai cair para trás quando te vir. Cada elogio era como uma pequena agulhada. Se ao menos soubessem... Seu celular não parava. Mensagens de Ricardo, cheias de amor e promessas. A ironia era palpável. Entre um retoque e outro, respondeu ao detetive que Helena havia indicado. Confirmo tudo o que conversamos ontem. Tenho provas suficientes. E sim, estarei lá como combinamos. Ana, que não desgrudava dela desde a manhã, finalmente perguntou. Aconteceu algo que eu deveria saber? Você está estranha desde ontem. Só nervosismo, Ana. Prometo. Tudo ficará claro hoje. Você e suas frases enigmáticas. Só quero ter certeza que está bem. Mariana apertou a mão da amiga. Como poderia explicar? Como dizer que o homem que Ana ajudou a escolher durante meses era uma fraude? Que o casamento que celebrariam em poucas horas era apenas mais um golpe em uma série de golpes bem executados? Estou bem.
Só preciso de um momento a sós antes de ir para a igreja. Quando finalmente conseguiu privacidade, ligou novamente para Helena. Está tudo pronto? Sim. O detetive já conversou com as autoridades. Estarão em posição quando você der o sinal. Tem certeza disso? Absoluta. Ele não destruirá mais ninguém depois de hoje. Vestir o branco nunca pareceu tão irônico. O véu caindo sobre seu rosto como uma cortina que ocultava não a tradição, mas a determinação feroz de uma mulher traída. Cada pérola costurada cuidadosamente naquele vestido representava agora uma mentira desvendada. Na igreja, o burburinho de convidados aumentava. Através da pequena janela da sala reservada para a noiva, Mariana viu Ricardo chegando, impecável em seu terno. Sorrindo, cumprimentando a todos como se fosse realmente o homem respeitável que fingia ser. Está na hora, querida. Sua mãe entrou, emocionada. Não sabia da verdade. Ninguém sabia, exceto Helena, o detetive. E agora as autoridades que aguardavam discretamente. Está tão pálida. É normal, filha. Toda noiva fica nervosa. Sim, mãe. Normal. O buquê pesava em suas mãos como chumbo. Cada passo em direção ao altar seria um passo mais próximo da vingança. Ou da justiça, como preferia chamar. A marcha nupcial começou. As portas se abriram. Todos se levantaram. E lá estava ele, sorrindo no altar. Os olhos brilhando com o que qualquer um interpretaria como amor, mas que ela agora sabia ser cálculo. Antecipação do próximo golpe. Seu pai a conduziu pelo corredor central. A cada passo, flashes da conversa com Helena, das provas apresentadas pelo detetive, das outras mulheres destruídas. A cada passo, mais determinação. Quem entrega esta mulher? Eu? Seu pai. A tradicional passagem de mãos. Ricardo assegurou com firmeza, sussurrando. Você está deslumbrante. O dia mais feliz da minha vida. Ela sorriu de volta, pensando no quão convincente ele era. Um ator nato. A cerimônia prosseguiu. O padre falou sobre amor, companheirismo e honestidade. Mariana lutava para manter a compostura diante de tanta ironia. Se há alguém que saiba de algum impedimento para a realização deste matrimônio, fale agora, ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor para Mariana. Não ainda. Não era o momento. Os votos se aproximavam. Ricardo foi primeiro, como haviam combinado semanas antes. Palavras lindas, emocionadas, lágrimas nos olhos que convenceriam qualquer um. E agora a noiva. Mariana respirou fundo. Olhou ao redor. Viu Helena sentada discretamente no fundo da igreja. Viu o detetive próximo à porta lateral. Viu o policial disfarçado entre os convidados. Ricardo, ou devo dizer Eduardo, um murmúrio confuso percorreu a igreja. O sorriso dele vacilou por um segundo, mas logo se recompôs. Amor, acho que o nervosismo está te confundindo. Não estou confusa. Pela primeira vez em muito tempo, vejo com clareza absoluta. Mariana tirou do bolso escondido do vestido algumas das fotos que Helena havia lhe mostrado. Estas são suas outras esposas, não são? Helena, Caroline, Patrícia. Todas vítimas do mesmo golpe que eu quase fui. O burburinho aumentou. O rosto de Ricardo endureceu, mas ainda tentava manter a compostura. Mariana, não sei do que está falando. Vamos conversar em particular. Não há nada para ser dito em particular. Sei quem você é, Eduardo Mendes. Sei o que fez com essas mulheres. Sei que pretendia fazer o mesmo comigo. A confusão tomou conta da igreja. Pessoas se levantavam, cochichavam. A mãe de Mariana avançou alguns passos, perplexa. Filha, o que está acontecendo? Eu ia me casar com um golpista, mãe. Um homem que se especializa em destruir mulheres. Ricardo, Eduardo, olhou rapidamente para as saídas. O detetive e o policial estavam a postos. Não havia escapatória. Você está histérica. Está inventando coisas. Sua voz subiu uma oitava, o charme dando lugar ao desespero. Inventando? Como explica essas fotos? Como explica a Helena estar aqui? Como explica as denúncias registradas contra você em 3 estados diferentes? Os olhos dele escureceram. A máscara caiu completamente. Você não faz ideia com quem está lidando. Ao contrário. Agora sei exatamente quem você é. Foi nesse momento que ele fez algo que ninguém esperava. Agarrou o braço de Mariana com força, puxando-a para perto.
Já que sabe tanto, deve saber que não saio sem levar algo. Onde está sua pulseira de diamantes? Aquela da sua avó. Sei que vale uma fortuna. Algumas pessoas gritaram. O pai de Mariana avançou, mas parou quando viu Ricardo, Eduardo tirar algo do bolso do paletó. Não se aproximem, ninguém se aproxima. Um objeto metálico brilhou em sua mão. Uma pequena arma. Eduardo Mendes, você está cercado. Solte a arma e afaste-se da noiva. A voz do policial ecoou pela igreja. Mais policiais surgiram das entradas laterais. Eduardo olhou ao redor desesperado. Segundos que pareceram horas. Então, num movimento súbito, empurrou Mariana para o lado e correu em direção à saída dos fundos. Não chegou longe. 2 policiais o interceptaram e o imobilizaram no chão da igreja, diante de todos os convidados chocados. Mariana permaneceu imóvel, vendo seu quase marido ser algemado e levado para fora. A igreja estava em polvorosa. Pessoas gritavam, choravam, questionavam. Ana correu até ela. Meu Deus, Mari! Por que não me contou? Descobri ontem. Mal conseguia acreditar eu mesma. E decidiu confrontá-lo assim? No altar? Era muito perigoso. Era o único jeito. Precisava que todos vissem quem ele realmente é. Sua mãe a abraçou, em lágrimas. Minha filha, poderia ter sido morta. Ele nunca me mataria, mãe. Morta. Eu não teria como transferir meu dinheiro para ele. A realização da frieza calculista do homem que quase se tornou parte da família caiu sobre todos como uma tempestade gelada. Helena se aproximou. Foi mais intenso do que esperávamos. Nunca imaginei que ele estaria armado. Homens como ele sempre têm um plano B. Mas acabou. Finalmente acabou. A igreja lentamente se esvaziou. O que deveria ser uma celebração de amor se transformou em um espetáculo de horror e revelação. Mariana permaneceu sentada no primeiro banco, ainda vestida de noiva, enquanto os policiais faziam as últimas anotações. Precisaremos do seu depoimento formal. Estarei na delegacia amanhã. Quando finalmente ficou sozinha com Ana e Helena, permitiu-se chorar. Não pelo amor perdido. Esse já havia morrido na tarde anterior, no café onde Helena revelou a verdade. Chorou pelo tempo desperdiçado, pela confiança traída, pela vida que pensou que teria. O que faço agora? Com tudo isso? O vestido, as lembranças. Helena segurou sua mão. Você recomeça. Um dia de cada vez. Sei bem como é. Ana ajoelhou-se diante dela. E não estará sozinha. Nunca estará sozinha. O sol começava a se pôr quando Mariana finalmente saiu da igreja. Ainda vestida de noiva, mas sem noivo. Com o coração partido, mas a dignidade intacta. Com o futuro incerto, mas livre de um destino que teria sido devastador. Enquanto o carro a levava para longe daquele lugar, uma mensagem chegou ao seu celular. Um número que não reconheceu imediatamente. Isso não acabou. Você não tem ideia do que desencadeou hoje. Um arrepio percorreu sua espinha. Olhou pela janela para a igreja que ficava para trás. Uma sombra crescente no horizonte. Algo dizia que aquela história estava longe. Muito longe de terminar. 3 semanas se passaram desde o desastroso quase casamento. Mariana havia se refugiado na casa de praia da família, buscando distância dos olhares curiosos e dos comentários maldosos que inevitavelmente surgiram. O caso da noiva detetive, como os tabloides apelidaram, havia se tornado sensação nacional. O telefone tocou, quebrando o silêncio da manhã. Alguma novidade? Era Ana, que ligava diariamente desde o incidente. Nada além do habitual. Alguns repórteres tentando ultrapassar o portão. Alguns e-mails de programas de TV querendo entrevistas. Mas como está se sentindo? Como alguém que escapou por pouco de um precipício, mas ainda sente vertigem ao olhar para trás. Ana suspirou do outro lado da linha. Recebi uma ligação do delegado Moreira hoje. Querem que você compareça novamente para reconhecer algumas joias. Aparentemente encontraram um depósito com pertences das outras vítimas. Quando? Amanhã, se possível. Mariana hesitou. Voltar à cidade significava enfrentar tudo o que estava tentando evitar. Estarei lá. Após desligar, caminhou até a praia. O mar sempre teve um efeito calmante sobre ela. Enquanto observava as ondas, pensava em como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. Seu celular vibrou no bolso. Mensagem de um número desconhecido.
O jogo apenas começou, querida noiva. Eduardo tem amigos. Amigos que não estão felizes com o que você fez. Não era a primeira mensagem ameaçadora que recebia. As anteriores haviam sido reportadas à polícia, que garantiu estar monitorando a situação. Mesmo assim, cada nova ameaça trazia consigo uma onda de ansiedade. Decidida a não se deixar intimidar, Mariana retornou à casa e começou a arrumar suas coisas para a viagem do dia seguinte. Na manhã seguinte, enquanto dirigia de volta à cidade, notou um carro que parecia segui-la desde que saíra da casa de praia. Acelerou um pouco, tentando se distanciar. O carro fez o mesmo. Estou ficando paranoica, murmurou para si mesma. Ao chegar à delegacia, foi recebida pelo delegado Moreira, um homem de meia idade com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Senhorita Mariana, obrigado por vir. Temos algumas novidades no caso. Ele a conduziu até uma sala onde Helena já aguardava, junto com outra mulher que não conhecia. Esta é Patrícia, outra, digamos, ex-esposa do nosso amigo Eduardo. Patrícia estendeu a mão, com um sorriso triste. Finalmente nos conhecemos. Gostaria que fosse em circunstâncias melhores. Encontramos isso entre os pertences dele. O delegado abriu uma maleta, revelando diversas joias, documentos e alguns dispositivos eletrônicos. Reconhece algo como seu? Mariana examinou o conteúdo. Nada ali lhe pertencia, o que fazia sentido, já que Eduardo não teve tempo de concretizar seu golpe contra ela. Nada meu, mas acredito que esta seja a pulseira que Helena mencionou. Apontou para uma delicada pulseira de diamantes. Helena assentiu. Pertencia à minha avó. Pensei que nunca mais haveria. O mais interessante, continuou o delegado, é o que encontramos nesses dispositivos. Eduardo não trabalhava sozinho. Mariana sentiu o sangue gelar. As mensagens ameaçadoras? Exatamente. Ele fazia parte de uma rede maior. Um grupo especializado em identificar mulheres bem-sucedidas e vulneráveis emocionalmente. Como assim, vulneráveis emocionalmente? Patrícia suspirou. Recém-divorciadas, recém-chegadas a uma cidade, mulheres que perderam entes queridos. Eles estudam o perfil psicológico antes de agir. No seu caso, o delegado folheou uma pasta. Parece que foi escolhida após romper um noivado anterior e mudar-se para cá por causa do trabalho. Sem família próxima, poucas amizades consolidadas. O alvo perfeito. Mariana sentiu-se exposta, como se tivessem lido seu diário mais íntimo. Então ele sabia tudo sobre mim antes mesmo de nos conhecermos? Basicamente. A náusea foi imediata. Cada momento, cada encontro casual, cada conversa tinha sido cuidadosamente planejada. Mas há algo mais. O delegado puxou um pendrive. Encontramos evidências de que eles tinham acesso ao seu apartamento. Câmeras escondidas. Meu Deus! Já enviamos uma equipe para removê-las. Mas recomendo que não volte para lá por enquanto. Helena segurou sua mão. Pode ficar comigo se quiser. Quero saber tudo. Cada detalhe sobre essa rede. Quem são, como operam. O delegado hesitou. Entendo sua curiosidade, mas isso é uma investigação em andamento. E quanto menos souber, mais segura estará. Essas pessoas já invadiram minha casa, minha privacidade, minha vida. Tenho o direito de saber. Patrícia interveio. Ela tem razão, delegado. Conhecer o inimigo é a melhor forma de proteção. Após uma longa pausa, ele cedeu. O que sabemos até agora é que Eduardo é apenas a ponta do iceberg. Há pelo menos 3 outros noivos operando com o mesmo modus operandi. E há uma figura central, alguém que coordena tudo, escolhe os alvos, define as estratégias. Quem? Ainda não sabemos, mas os criminosos o chamam de arquiteto. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E Eduardo? O que diz sobre tudo isso? Nada. Mantém-se em silêncio desde a prisão. Nem mesmo aceitou a redução de pena oferecida em troca de informações. O que significa que está com medo? Concluiu Helena. Ou protegendo alguém, acrescentou Patrícia. Ao sair da delegacia, Mariana sentiu-se observada novamente. Apressou o passo até o estacionamento, quase correndo. Ao entrar no carro, notou um pequeno envelope no banco do passageiro. Estranho. Tinha certeza que o carro estava trancado. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro, uma foto dela dormindo em sua cama na casa de praia.
Na parte de trás, uma mensagem escrita à mão. Sabemos onde você está. Sempre. O pânico se instalou imediatamente. Tentou ligar o carro, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixar a chave na ignição. Finalmente, após várias tentativas, o motor ganhou vida. No caminho para o hotel, definitivamente não voltaria à casa de praia, ligou para Ana. Preciso da sua ajuda. Agora. O que aconteceu? Te explico quando chegar. Pode me encontrar no Hotel Palace em 1 hora? Estarei lá. Ao desligar, notou novamente o carro que a seguira pela manhã. Desta vez não havia dúvida. Estava sendo seguida. Em vez de ir diretamente ao hotel, decidiu testar sua teoria. Fez uma curva brusca, entrando em uma rua lateral. O carro misterioso fez o mesmo. Acelerou, passando um sinal amarelo. O perseguidor imitou. Quer brincar? Vamos brincar. Anos de aulas de direção defensiva pareciam finalmente ter um propósito. Zigue-zagueou pelo trânsito, entrou em ruas de contramão, fez manobras arriscadas. Depois de quase 20 minutos de perseguição, conseguiu despistar o veículo. Ofegante, estacionou em um shopping center. Precisava de um lugar público, com câmeras e segurança. Ligou novamente para Ana, alterando o ponto de encontro. Enquanto aguardava, refletia sobre tudo o que acabara de descobrir. Não era apenas uma vítima de um golpista solitário. Era alvo de uma organização criminosa sofisticada. E aparentemente, eles não estavam dispostos a deixá-la em paz. Ana chegou visivelmente preocupada. Meu Deus, Mariana, o que aconteceu? Você está pálida. Olha isso. Mostrou a foto encontrada no carro. Quando? Hoje, no meu carro, que estava trancado. Ana examinou a foto com horror. Precisamos voltar à delegacia. Não confio mais em ninguém. E se houver alguém de dentro passando informações? Como saberiam onde me encontrar tão facilmente? Está sugerindo que há policiais envolvidos? Estou sugerindo que não sei em quem confiar agora. Ana pegou seu celular. Conheço alguém. Um amigo de faculdade que trabalha com segurança privada. Se há algo estranho acontecendo, ele pode ajudar. Enquanto Ana falava ao telefone, Mariana observava nervosamente as pessoas ao redor. Qualquer um poderia ser um observador. Qualquer um poderia estar trabalhando para o tal arquiteto. Ele vai nos encontrar em 30 minutos, disse Ana ao desligar. Até lá, vamos continuar em movimento. Não permanecer muito tempo no mesmo lugar. Caminharam pelo shopping, entrando e saindo de lojas, sempre atentas a quem as observava. A sensação de estar sendo caçada era sufocante. Acha que estou exagerando? Perguntou Mariana após alguns minutos. Depois de ver aquela foto? Não acho. O amigo de Ana, Rodrigo, era um homem alto e de aparência séria. Ex-militar, agora trabalhava com segurança executiva. Me conte tudo, do início. Mariana relatou os acontecimentos das últimas semanas, desde a descoberta sobre a verdadeira identidade de Ricardo Eduardo até as recentes ameaças. Este grupo parece bem organizado, comentou Rodrigo, franzindo a testa enquanto analisava a foto deixada no carro de Mariana. E se estão te observando na casa de praia, significa que descobriram seu esconderijo rapidamente. Então o que fazemos? Perguntou Ana, segurando a mão da amiga com força. Primeiro, Mariana precisa de um lugar seguro para ficar. Um lugar que não tenha conexão alguma com seu passado ou círculo social. Tenho um apartamento sob nome de empresa, ofereceu ele. Uso para clientes que precisam de proteção discreta. Ninguém vai conectá-lo a você. E depois? Depois vamos virar o jogo. Parar de reagir e começar a agir. No caminho para o apartamento seguro, Rodrigo explicou seu plano. Em vez de apenas se esconder, eles iriam investigar o arquiteto e toda a sua rede. Para isso, precisariam usar Mariana como isca, mas de forma controlada e segura. De jeito nenhum, protestou Ana. Já não basta tudo o que ela passou? Ana, Mariana interveio, uma determinação renovada em seu olhar. Quero fazer isso. Quero acabar com essa história de uma vez. Não vou passar o resto da vida olhando por cima do ombro, esperando que eles apareçam. O apartamento de Rodrigo era espartano, mais seguro. Câmeras de vigilância, portas reforçadas, sistema de alarme de última geração.
Um verdadeiro bunker urbano. Ninguém entra ou sai deste prédio sem que eu saiba, garantiu. Naquela noite, enquanto Ana e Rodrigo discutiam os detalhes do plano, Mariana refletia sobre como sua vida havia se transformado em um thriller de suspense. Há um mês, sua maior preocupação era se o buffet do casamento seria aprovado pelos convidados mais exigentes. Agora, estava escondida, temendo por sua vida, prestes a enfrentar uma organização criminosa. Seu celular vibrou. Número desconhecido novamente. Sentimos sua falta na casa de praia. Para onde fugiu, noivinha? Um calafrio percorreu sua espinha. Mostrou a mensagem para Rodrigo. Perfeito. Eles estão ansiosos, cometendo erros. Isso nos dá vantagem. Como assim? Cada contato é uma oportunidade de rastrear. Cada mensagem, uma pista. Na manhã seguinte, após uma noite mal dormida, Mariana recebeu uma ligação da delegacia. Eduardo havia pedido para falar com ela. É uma armadilha, afirmou Ana imediatamente. Provavelmente, concordou Rodrigo. Mas também pode ser uma oportunidade. Se ele realmente quer falar com você, deve ter um motivo. Vou encontrá-lo, decidiu Mariana, ignorando os protestos de Ana. Mas com condições. O encontro foi marcado para aquela tarde, na prisão. Rodrigo insistiu em acompanhá-la, posicionando-se estrategicamente do lado de fora da sala de visitas. Eduardo parecia menor sem seu charme habitual. O uniforme da prisão, o ambiente estéril, tudo contribuía para desmistificar o homem que quase arruinou sua vida. Obrigado por vir, ele começou, a voz menos confiante do que ela se lembrava. O que quer, Eduardo? Ou devo continuar chamando você de Ricardo? Quero te avisar. Você não faz ideia do que desencadeou. As ameaças? Já recebi várias. Nada muito original. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Não são apenas ameaças. O arquiteto não gosta de perder. E você não apenas o fez perder, mas o expôs. Colocou toda a operação em risco. Quem é ele, Eduardo? Não posso dizer. Ele me mataria. Que comovente sua preocupação com sua própria pele enquanto me deixa à mercê dele. Não vim aqui para me proteger. Vim para tentar proteger você. Pela primeira vez, Mariana viu algo genuíno nos olhos dele. Medo. Se realmente quer me ajudar, me diga quem é o arquiteto. Eduardo hesitou, olhando nervosamente para os guardas. Não posso falar nomes, mas procure pela conexão entre todas as vítimas. Há um padrão que a polícia não percebeu. Que tipo de padrão? Todas vocês participaram de um mesmo evento beneficente nos 6 meses anteriores ao encontro conosco. Não é coincidência. Mariana tentou lembrar. Havia participado de vários eventos beneficentes antes de conhecer Ricardo. Era parte de seu trabalho como relações públicas. Qual evento específico? Não posso dizer mais nada. Já estou arriscando demais. Ele parecia genuinamente assustado agora. Uma última coisa. O arquiteto tem pessoas em todos os lugares, inclusive na polícia. Não confie em ninguém. Antes que pudesse fazer mais perguntas, Eduardo sinalizou para o guarda, indicando que a visita havia terminado. No caminho de volta, Mariana compartilhou a conversa com Rodrigo e Ana. Eventos beneficentes, murmurou Rodrigo. Faz sentido. Locais perfeitos para identificar alvos potenciais. Mulheres bem-sucedidas, dispostas a fazer doações, provavelmente com boas condições financeiras. Mariana puxou seu telefone, abrindo a agenda digital. Nos 6 meses antes de conhecer Ricardo, participei de pelo menos 5 eventos beneficentes. O jantar anual da Fundação Crianças do Amanhã, o leilão da Associação contra o Câncer, o baile da primavera para a conservação ambiental. Precisamos verificar se Helena e Patrícia estiveram nos mesmos eventos, sugeriu Ana. E mais importante, acrescentou Rodrigo, quem estava organizando esses eventos? Os dias seguintes foram de intensa investigação. Helena confirmou ter participado do leilão da Associação contra o Câncer e do baile da primavera. Patrícia esteve no jantar da Fundação Crianças do Amanhã e também no leilão. O leilão é o único evento em que todas estivemos presentes, concluiu Mariana. Quem organizou? A empresa organizadora se chama Elite Events, mas o evento em si foi patrocinado por várias corporações e figuras influentes da cidade. Rodrigo pesquisou a Elite Events.
Uma empresa aparentemente legítima, com anos de mercado e uma reputação sólida. O problema é que empresas assim são perfeitas para servir como fachada. Acesso a informações privilegiadas, contato direto com pessoas ricas e influentes. E como descobrimos se eles estão envolvidos? Precisamos de alguém infiltrado. Ana e Mariana olharam para ele, surpresas. Estou falando de você, Mariana. A Elite Events está organizando um coquetel beneficente na próxima semana. Você precisa comparecer. Você está louco? Se eles realmente estão envolvidos, me reconhecerão na hora. Exatamente. Queremos que reconheçam você. Queremos que saibam que você não está se escondendo, que não está com medo. Isso os deixará desestabilizados. E perigosos, acrescentou Ana. Controladamente perigosos, corrigiu Rodrigo. Estaremos monitorando cada movimento. Além disso, um evento público oferece certa proteção. Duvido que tentem algo drástico com tantas testemunhas ao redor. Após horas de discussão, Mariana finalmente concordou. O plano era simples: comparecer ao evento, observar quem demonstrasse interesse ou desconforto com sua presença e tentar identificar possíveis conexões com a rede de Eduardo. Na noite do coquetel, Mariana sentia-se como uma agente secreta. Um vestido elegante mas discreto, um microfone escondido conectado diretamente a Rodrigo e Ana, que monitorariam tudo de uma van estacionada nas proximidades. Lembre-se, instruiu Rodrigo momentos antes dela entrar no salão. Mantenha os olhos abertos, observe reações, não apenas palavras, e ao primeiro sinal de perigo real, saia imediatamente. O salão de eventos do prestigioso Hotel Royal estava deslumbrante. Decoração sofisticada, música ambiente agradável, garçons circulando com champanhe e canapés. À primeira vista, nada além de um evento beneficente normal, frequentado pela elite da cidade. Mariana respirou fundo e entrou, sentindo dezenas de olhares se voltarem para ela. Afinal, a noiva detetive ainda era notícia recente. Marina, que surpresa vê-la aqui. Era Cristina Valente, diretora executiva da Elite Events. Uma mulher impecavelmente vestida, na casa dos 50, com um sorriso perfeito que não alcançava seus olhos. Cristina? Quanto tempo? Depois de todo aquele incidente, pensei que estaria mantendo um perfil baixo. A vida continua. E as boas causas também. Certamente, admiro sua resiliência. Havia algo no tom dela, uma certa tensão por trás da cordialidade profissional. Foi um evento terrível, continuou Cristina, mas proporcionou publicidade significativa para a causa. As pessoas adoram um drama, não é mesmo? Drama não é bem como eu descreveria ter minha vida ameaçada, mas entendo seu ponto. O sorriso de Cristina vacilou por um segundo. Ameaçada? Pensei que o homem estivesse preso. Ele está. Estou falando das ameaças que recebi depois. De seus associados. Que coisa terrível. Espero que a polícia esteja ciente. Oh, estão muito cientes. E interessados em seguir todas as pistas, incluindo as conexões entre as vítimas. Como, por exemplo, o fato de todas terem frequentado eventos organizados pela Elite Events antes de serem alvejadas. O copo que Cristina segurava tremeu quase imperceptivelmente. Que coincidência curiosa. Organizamos tantos eventos, atendemos tantas pessoas. Coincidência, sim. Mas sabe como são os investigadores? Não acreditam muito em coincidências. Um homem se aproximou, alto, imponente, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Cristina, querida, não vai me apresentar a sua amiga? Claro, Victor. Esta é Mariana Silva. Mariana, conheça Victor Montenegro, nosso mais generoso benfeitor e presidente da Fundação Montenegro. Victor estendeu a mão, com um sorriso charmoso que lembrava desconfortavelmente o de Ricardo Eduardo. Ah, a famosa noiva que desmascarou o golpista no altar. Sua história é fascinante. Espero que por motivos jornalísticos, não por inspiração profissional, rebateu Mariana, apertando sua mão. Victor riu, aparentemente encantado com sua ousadia. Definitivamente jornalísticos. Na verdade, tenho uma proposta para você. Minha fundação está lançando uma campanha de conscientização sobre fraudes românticas. Seu testemunho seria valiosíssimo. Que interessante. E há quanto tempo está envolvido com essa causa específica? Recentemente, confesso.
Sua história nos inspirou. Através do microfone, Mariana ouviu a voz de Rodrigo. Pergunte sobre a conexão dele com a Elite Events. E sua relação com a Elite Events? Apenas como benfeitor ou há uma parceria mais profunda? Victor ergueu uma sobrancelha, parecendo momentaneamente surpreso com a pergunta direta. Cristina e eu somos amigos de longa data. Compartilhamos uma visão sobre como a filantropia deve funcionar. Uma visão muito lucrativa, imagino. A filantropia moderna não precisa ser um sacrifício, senhorita Silva. Pode ser uma troca mutuamente benéfica. Algo no modo como ele pronunciou troca enviou um arrepio pela espinha de Mariana. A conversa foi interrompida pelo anúncio do início do leilão beneficente. Victor ofereceu-lhe o braço, em um gesto cavalheiresco. Vamos? Prometo que será interessante. Durante o leilão, Mariana observou atentamente Victor e Cristina. Notou como muitas pessoas importantes da cidade pareciam extremamente deferentes a ele, como se um simples aceno pudesse definir o sucesso ou fracasso de alguém. Ele tem influência, sussurrou para o microfone. E dinheiro, respondeu Ana. Acabei de investigar. A Fundação Montenegro está envolvida em dezenas de projetos, todos aparentemente legítimos. O leilão prosseguia quando Mariana sentiu seu celular vibrar. Uma mensagem. Olhe para a saída de emergência à sua direita. Discretamente, virou-se naquela direção. Um homem a observava fixamente, um homem que reconheceu como um dos seguranças particulares de Victor. Rodrigo, acho que fui identificada. Mantenha a calma. Continue agindo normalmente. O celular vibrou novamente. O arquiteto quer conhecê-la. A sós. O coração de Mariana acelerou. Era uma cilada óbvia, mas também a oportunidade que procuravam. Onde? Terraço. 5 minutos. Mariana, não vá. A voz de Ana era puro pânico. É nossa chance, respondeu Rodrigo. Mas precisa ser cuidadosa. Vou me posicionar próximo ao terraço. Ao primeiro sinal de perigo real, intervenho. Os 5 minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Mariana circulou pelo salão, tentando parecer casual enquanto se dirigia lentamente para a escadaria que levava ao terraço. O ar fresco da noite a recebeu quando finalmente alcançou o local. O terraço estava decorado com luzes suaves e flores, mas completamente vazio. Ou assim parecia. Senhorita Silva, admiro sua coragem. A voz veio das sombras. Victor Montenegro emergiu lentamente, segurando uma taça de champanhe. Ou talvez seja apenas imprudência. Prefiro chamar de determinação. Eduardo falou demais, não é? Sempre foi seu maior defeito. Um ator excelente, mas emocionalmente instável. Então você é o arquiteto. Victor sorriu, um sorriso frio, calculista. Um título um tanto dramático, mas apropriado. Construo oportunidades, desenho futuros. Destrói vidas. Transformo vidas. As mulheres que escolhemos são sempre inteligentes, bem-sucedidas, mas emocionalmente vulneráveis. Nossos noivos oferecem o que elas mais desejam: amor, segurança, compreensão. E depois roubam tudo. Preferimos pensar como uma redistribuição de recursos. Uma taxa pelo conforto emocional temporário. Mariana sentiu náuseas com a frieza dele. Por que me chamar aqui? Para se gabar? Para oferecer um acordo? Pare sua investigação. Aceite um generoso pacote de compensação e desapareça. Mude de cidade, talvez de país. Comece uma nova vida. E se eu recusar? O sorriso de Victor desapareceu. Então, temo que sua experiência com Eduardo parecerá um conto de fadas em comparação com o que está por vir. Antes que pudesse responder, a porta do terraço se abriu violentamente. Rodrigo entrou, seguido por 2 homens que Mariana não reconheceu. Polícia Federal. Victor Montenegro. Está preso por extorsão, formação de quadrilha e diversos outros crimes que levarão uns 10 minutos só para serem enumerados. Victor parecia genuinamente surpreso, talvez pela primeira vez em muitos anos. Isso é um absurdo. Sou um cidadão respeitável, um filantropo conhecido. Um filantropo que coordena uma rede de golpistas matrimoniais e ameaça testemunhas, corrigiu um dos agentes, algemando-o. Temos gravado toda a sua confissão no terraço. Mariana tocou discretamente o broche em seu vestido. Não apenas um microfone, mas um dispositivo de gravação completo. Isso não acabará assim.
sibilou Victor enquanto era levado. Tenho conexões que você nem imagina. Suas conexões estão sendo presas neste exato momento, respondeu Rodrigo. Inclusive seus contatos na polícia local. Quando finalmente voltaram para o apartamento seguro, Mariana, Ana e Rodrigo assistiram aos noticiários tarde da noite. A operação policial era manchete em todos os canais. Desmantela-se rede de golpistas matrimoniais que atuava na alta sociedade. Vítor Montenegro, Cristina Valente e mais de 15 pessoas haviam sido presas, incluindo 2 oficiais de polícia. Acabou mesmo? Perguntou Mariana, ainda sem acreditar. A parte mais perigosa, sim, confirmou Rodrigo. Ainda haverá julgamentos, depoimentos, muito trabalho para os advogados. Mas a ameaça imediata foi neutralizada. Ana abraçou a amiga, lágrimas nos olhos. Você foi incrível. Arriscou tudo para expor esses criminosos. Na verdade, tudo começou como vingança pessoal, admitiu Mariana. Mas se transformou em algo maior. Pensar em quantas mulheres poderiam ter sido vítimas se essa rede continuasse operando. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Mariana dormiu profundamente, sem pesadelos. O vestido de noiva que nunca usaria até o final da cerimônia ainda estava guardado em algum lugar. Um lembrete de como sua vida havia mudado drasticamente. Mas agora, em vez de representar um sonho quebrado, simbolizava sua força, sua determinação, sua capacidade de transformar uma tragédia pessoal em triunfo. A noiva que deveria ter dito sim em um altar, havia dito não à posição de vítima. E esse não havia salvo não apenas sua própria vida, mas a de incontáveis outras mulheres que jamais saberiam quanto estiveram perto de serem as próximas presas na teia do arquiteto. A sala do tribunal estava lotada quando Mariana entrou. 6 meses haviam se passado desde a prisão de Vítor Montenegro e sua rede de golpistas. Hoje seria o dia de seu testemunho no julgamento que havia capturado a atenção de todo o país. Sentiu os olhares seguindo-a enquanto caminhava pelo corredor central. Alguns de admiração, outros de curiosidade mórbida. A noiva detetive, como a imprensa insistia em chamá-la, havia se tornado uma espécie de celebridade improvável. No banco dos réus, Victor a observava com um misto de raiva e algo que parecia quase admiração. Ao lado dele, Cristina Valente mantinha os olhos baixos. Eduardo, que seria julgado separadamente por seus crimes específicos, estava ausente. Está pronta? Sussurrou a promotora, uma mulher de meia-idade com expressão determinada. Estou. Respirando fundo, Mariana seguiu para o banco das testemunhas. O juramento foi feito. E logo as perguntas começaram. Senhorita Silva, poderia contar ao tribunal como conheceu o réu Vítor Montenegro? O conheci formalmente no evento beneficente da Elite Events, mas hoje sei que ele já me conhecia muito antes disso. Como assim? Vítor Montenegro era o arquiteto por trás de uma elaborada operação de golpes matrimoniais. Ele selecionava as vítimas, mulheres bem-sucedidas financeiramente e emocionalmente vulneráveis, e designava um de seus noivos profissionais para cada uma. E no seu caso, esse noivo era Eduardo Mendes, também conhecido como Ricardo Almeida? Exatamente. A promotora guiou Mariana através de toda a história. O noivado, as descobertas na véspera do casamento, a confrontação no altar, as ameaças subsequentes e, finalmente, a operação que levou à captura de toda a rede. Quando chegou a vez do advogado de defesa, um homem de terno caro e sorriso calculado, Mariana sentiu um frio na barriga. Sabia que tentariam desacreditá-la. Senhorita Silva, é verdade que tem um histórico de relacionamentos fracassados? Objeção, irrelevante e tendencioso, protestou a promotora. Vou reformular, continuou o advogado. Senhorita Silva, antes de conhecer Ricardo, ou Eduardo, havia terminado um noivado recentemente, correto? Sim, havia terminado um relacionamento de 3 anos cerca de 6 meses antes. E esse término foi sua decisão? Foi uma decisão mútua. Realmente, ele consultou algumas notas. Temos depoimentos que sugerem que seu ex-noivo a considerava emocionalmente instável e propensa a criar dramas. O sangue de Mariana ferveu. Claramente, a defesa havia procurado seu ex
e o convencido a depor contra ela. Não posso controlar o que outras pessoas dizem sobre mim, especialmente ex-parceiros ressentidos. Então nega ser emocionalmente instável? Objeção, repetiu a promotora. Assediando a testemunha. Deferido, respondeu o juiz. Advogado, limite-se aos fatos relevantes. Mas o advogado de defesa estava apenas começando. Senhorita Silva, não é verdade que foi você quem insistiu para que o casamento com Ricardo, Eduardo, acontecesse rapidamente? Não. Na verdade, foi ele quem sempre sugeriu que não devíamos esperar. E não é verdade que, na véspera do casamento, você demonstrou comportamento errático, saindo sem explicações, mentindo para amigos sobre seu paradeiro. Mariana sentiu-se encurralada. Tecnicamente era verdade. Havia mentido para Ana sobre a reunião com Helena. Estava investigando suspeitas sobre meu noivo. Suspeitava acertadamente que havia algo errado. Ou estava tendo dúvidas sobre outro casamento e procurando uma desculpa para cancelá-lo? Talvez de forma dramática no altar, garantindo máxima atenção. Isso é absolutamente falso. Mariana elevou a voz, percebendo tarde demais que estava caindo na armadilha do advogado. Senhorita Silva, é verdade que após o incidente no casamento, você concedeu várias entrevistas, participou de programas de televisão e agora tem um contrato para escrever um livro sobre sua experiência? Recebi ofertas, sim. Aceitei algumas porque acredito que minha história pode ajudar outras mulheres a reconhecerem sinais de alerta em relacionamentos abusivos. Muito nobre. E quanto recebeu por essas aparições? Objeção. A promotora estava visivelmente irritada agora. A compensação da testemunha por compartilhar sua história com a mídia é completamente irrelevante para este caso. Ao contrário, rebateu o advogado de defesa. Estabelece um motivo financeiro para potencialmente exagerar ou fabricar elementos da história. O juiz pareceu considerar. Vou permitir, mas seja breve. Então, senhorita Silva, quanto recebeu? Mariana respirou fundo. Recebi compensação por algumas aparições, sim. Todo o valor foi doado para organizações que apoiam vítimas de fraudes e abusos relacionais. O advogado pareceu momentaneamente desarmado. Pode provar essa afirmação? Posso apresentar os recibos das doações, que totalizam mais de R$300 mil até o momento. Um murmúrio percorreu o tribunal. Não era o que a defesa esperava ouvir. O advogado mudou de tática. Voltando à noite do evento beneficente, onde supostamente desmascarou meu cliente. Não é verdade que você foi lá especificamente para provocá-lo? Fui como parte de uma operação coordenada com as autoridades. Uma operação que você insistiu em participar, correto? Mesmo contra recomendações de segurança? Participei porque estava determinada a interromper um ciclo de abusos que poderia vitimar outras mulheres. Ou porque estava determinada a se tornar o centro das atenções novamente. Objeção. Retirada. O advogado sorriu. Uma última pergunta, senhorita Silva. Na noite em que conversou com meu cliente no terraço, ele a ameaçou diretamente em algum momento? Mariana hesitou. Tecnicamente, Victor havia sido ambíguo em suas ameaças. Ele disse que minha experiência com Eduardo pareceria um conto de fadas em comparação com o que estaria por vir se eu não aceitasse seu acordo. Isso não soa como uma ameaça específica. Poderia estar se referindo a procedimentos legais, processos por difamação. No contexto da conversa, ficou claro que era uma ameaça à minha segurança. Para você, talvez. Mas, objetivamente, não houve menção à violência física, armas ou qualquer ação específica contra você, correto? Mariana sentiu-se frustrada. Ele estava manipulando as palavras, reescrevendo a narrativa. Ele era o líder de uma organização criminosa que já havia me ameaçado explicitamente diversas vezes através de mensagens e vigilância. O contexto é essencial. Apenas responda à pergunta, senhorita Silva. Houve ou não uma ameaça explícita de violência naquela conversa específica? Antes que pudesse responder, as portas do tribunal se abriram violentamente. Um burburinho percorreu a sala quando Eduardo Mendes entrou, escoltado por 2 policiais. Meritíssimo, peço permissão para fazer uma declaração. Anunciou seu advogado que o acompanhava. Estamos no meio do depoimento de uma testemunha, protestou o juiz. É relevante para este depoimento. Meu cliente deseja fazer uma confissão completa que corrobora as alegações da senhorita Silva. O tribunal entrou em polvorosa. O juiz bateu o martelo repetidamente, exigindo ordem.
Após uma breve conferência entre os advogados e o juiz, foi decidido que Eduardo seria ouvido imediatamente. Mariana observou, atônita, enquanto o homem que quase arruinou sua vida tomava o lugar no banco das testemunhas. Sr. Mendes, entende que está sob juramento? Sim, meritíssimo. Prossiga com sua declaração. Eduardo olhou diretamente para Mariana. Algo indecifrável em seus olhos. Trabalhei para Victor Montenegro durante quase 5 anos. Ele comandava uma operação sofisticada que visava mulheres bem-sucedidas. Tínhamos protocolos, estratégias, perfis psicológicos detalhados. Nada era acidental. E a senhorita Silva era um desses alvos? Sim. Victor pessoalmente a selecionou após vê-la em um dos eventos da Elite Events. Ela era ideal. Bem-sucedida profissionalmente, financeiramente estável, emocionalmente vulnerável após um término difícil, nova na cidade, com poucos amigos ou família por perto. Eduardo continuou, detalhando minuciosamente a operação, confirmando tudo que Mariana havia denunciado. Explicou como Victor não apenas coordenava os golpes, mas também cuidava pessoalmente de problemas, pessoas que ameaçavam expor o esquema. Ele já ordenou agressões físicas? Sim. 2 ex-vítimas que ameaçaram denunciá-lo sofreram acidentes. Uma teve o carro sabotado, resultando em uma colisão grave. Outra foi empurrada de uma escada em sua própria casa, em um suposto arrombamento. Mariana sentiu um frio na espinha. Poderia ter sido ela. E por que decidiu confessar agora, Sr. Mendes? Eduardo hesitou, parecendo genuinamente emocionado pela primeira vez. Porque, apesar de tudo que fiz, ainda tenho uma consciência. E porque recebi ameaças na prisão. Victor tem contatos em todos os lugares. Percebi que minha única chance de sobreviver seria contar toda a verdade. Quando Eduardo terminou seu depoimento, o tribunal estava em silêncio absoluto. O rosto de Victor Montenegro havia perdido toda a cor. Sua postura arrogante completamente desfeita. Cristina Valente, sentada ao lado dele, subitamente se levantou. Também quero fazer uma declaração. Quero um acordo. Era como assistir a um castelo de cartas desmoronando. Em questão de horas, a defesa que parecia tão confiante havia se desintegrado completamente. Cristina Valente, com voz trêmula mas decidida, começou a revelar detalhes ainda mais sórdidos da operação. Victor não apenas planejava os golpes, confessou ela, evitando olhar para seu antigo parceiro. Ele escolhia pessoalmente cada vítima, estudava suas vidas como um predador estuda a presa. Mantínhamos arquivos detalhados sobre cada mulher, rotinas, vulnerabilidades, pessoas próximas que poderiam interferir. A promotora, mal disfarçando sua satisfação, conduziu o interrogatório com precisão cirúrgica. E quanto às ameaças à senhorita Silva após o incidente no casamento, foram ordens diretas de Victor. Ele estava furioso. Nunca havíamos sido expostos publicamente antes. Disse que precisava fazer dela um exemplo, para que ninguém mais ousasse nos desafiar. O advogado de Victor tentou interromper, exigindo uma pausa para consultar seu cliente, mas era tarde demais. A verdade emergia como água rompendo uma barragem, implacável, devastadora, impossível de conter. Ao final daquele dia histórico no tribunal, a promotora se aproximou de Mariana. Seu testemunho foi crucial, mas as confissões de Eduardo e Cristina selaram o caso. Victor enfrentará décadas de prisão. E os outros envolvidos? A maioria já está negociando acordos em troca de informações. Estamos descobrindo conexões com outros esquemas criminosos, lavagem de dinheiro, até mesmo tráfico de influência em altos escalões. Ana, que assistiu a tudo da plateia, abraçou a amiga com força. Acabou, Mari. Realmente acabou. Mas para Mariana, algo dizia que não havia realmente acabado. Havia mais uma coisa a fazer. Na manhã seguinte ao julgamento, Mariana solicitou uma visita privada a Eduardo na prisão. Após o testemunho bombástico, ele havia sido transferido para uma cela de segurança máxima, protegido de possíveis retaliações de associados de Victor. Não entendo por que quer vê-lo novamente, protestou Ana. Ele arruinou sua vida. Quase destruiu tudo que você construiu. Preciso entender algumas coisas. Fechar esse capítulo completamente. O centro de detenção era frio e austero. Mariana foi conduzida por corredores cinzentos até uma pequena sala de visitas,
onde Eduardo já a esperava, algemado e vestindo o uniforme laranja dos detentos. Não esperava te ver novamente, disse ele, sem o charme que antes o caracterizava. Especialmente não por sua escolha. Tenho perguntas. Eduardo assentiu, resignado. Por que confessou ontem? A verdade. Ele suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos, que já começavam a perder o corte perfeito que mantinha quando se passava por Ricardo. Parte foi autopreservação, como disse. Victor tem contatos perigosos, mesmo na prisão. E a outra parte? Eduardo hesitou, evitando seu olhar. Acredite ou não, senti remorso. Não apenas por você, mas por todas as mulheres que enganei ao longo dos anos. Difícil acreditar, considerando sua profissão. No início era apenas um trabalho. Interpretava um papel, como qualquer ator. Com o tempo, você se torna insensível, aprende a bloquear os sentimentos reais. Mas algo mudou. Ele finalmente olhou nos olhos dela. Você mudou algo. A forma como reagiu, como lutou. Ninguém havia nos desafiado daquela maneira antes. Me fez questionar tudo. Mariana sentiu uma estranha mistura de emoções. Raiva, confusão, até mesmo uma ponta de piedade. Durante quanto tempo? O quanto foi real? A pergunta que havia assombrado seus pesadelos desde o dia do quase casamento. Eduardo pareceu genuinamente afetado. No início nada era real. Era tudo calculado, estudado, planejado. Cada gesto, cada palavra. Ele fez uma pausa, mas houve momentos, pequenos momentos em que esqueci que estava atuando. A viagem para a praia. Aquela noite do apagão no seu apartamento, quando conversamos à luz de velas por horas. Algumas coisas escaparam do roteiro. Isso não muda nada, respondeu Mariana firmemente. Não justifica o que fez. Não estou buscando justificativa ou perdão. Apenas respondendo sua pergunta. O silêncio pesou entre eles por alguns instantes. O que vai acontecer com você agora? Perguntou ela finalmente. Com o acordo que fiz, talvez 10 anos, com possibilidade de liberdade condicional em 6. Depois disso, ele deu de ombros. Tenho que reconstruir algum tipo de vida, se for possível. Mariana assentiu, levantando-se para partir. Havia obtido o que veio buscar. Não exatamente respostas, mas um tipo de encerramento. Por que realmente veio aqui hoje? Perguntou Eduardo quando ela já estava na porta. Mariana virou-se. Para ver se ainda sentia algo por você. Pelo homem que pensei que amava. E não sinto nada. Nem ódio, nem amor, nem raiva. E isso é libertador. Nos meses que se seguiram ao julgamento, a vida de Mariana lentamente encontrou um novo ritmo. O livro que escreveu sobre sua experiência tornou-se um best-seller nacional, não apenas pelo aspecto sensacionalista, mas pela análise profunda sobre manipulação emocional e resiliência que oferecia. Foi convidada para palestras, programas de televisão, podcasts. Tornou-se porta-voz não oficial para vítimas de golpes emocionais e financeiros. Muitas mulheres a procuravam, compartilhando histórias semelhantes, buscando conselhos. Nunca pensei que meu quase casamento fracassado me transformaria em uma espécie de guru de relacionamentos, comentou com Ana durante um café em seu novo apartamento. Você não é uma guru de relacionamentos, corrigiu a amiga. É uma especialista em detectar mentiras e manipulação. Há uma diferença. Mariana sorriu, reconhecendo a verdade nas palavras de Ana. O trauma havia de fato aguçado sua capacidade de perceber nuances em comportamentos, de identificar inconsistências sutis. Uma habilidade que agora usava para ajudar outras pessoas. Rodrigo, que havia se tornado um amigo próximo após toda a investigação, sugeriu que ela considerasse uma mudança de carreira. Com sua experiência em relações públicas e sua nova expertise em investigação, seria uma consultora formidável para empresas que precisam verificar antecedentes ou avaliar a autenticidade de parceiros potenciais. A ideia germinou lentamente. Aos poucos, Mariana começou a aceitar trabalhos de consultoria, colaborando ocasionalmente com a própria agência de Rodrigo. Descobriu que tinha talento natural para aquele tipo de trabalho, uma combinação de intuição aguçada e metodologia analítica. Em uma tarde de outono, quase um ano após o fatídico dia em que deveria ter se casado, Mariana recebeu um pacote inesperado. Dentro, um envelope simples e uma pequena caixa.
O envelope continha uma carta manuscrita. Mariana, não espero perdão ou compreensão. Apenas queria que soubesse que seu testemunho de vida mudou algo em mim. Tenho usado meu tempo aqui para refletir sobre o homem que me tornei e o dano que causei. Na caixa está algo que não me pertence. Nunca pertenceu. Eduardo. Dentro da pequena caixa estava o anel de noivado que ele havia lhe dado. Um símbolo do que quase foi, do que nunca deveria ter sido. Mariana observou a joia por alguns momentos. Memórias inundando sua mente. Não eram todas ruins. Havia momentos genuínos de felicidade, mesmo que baseados em uma mentira. A complexidade daquelas emoções já não a atormentava como antes. No dia seguinte, visitou uma joalheria renomada e vendeu o anel. Com o dinheiro, fez uma generosa doação para uma organização que auxiliava vítimas de fraudes emocionais e financeiras. O círculo se fechava. Da manipulação à libertação, da vitimização ao empoderamento. 2 anos após o dia em que deveria ter se tornado esposa de um homem que não existia, Mariana celebrava o lançamento de sua consultoria especializada em verificação de identidade e autenticidade relacional. A Silva Consultoria de Integridade. O evento acontecia em um elegante rooftop no centro da cidade. Entre os presentes estavam clientes em potencial, jornalistas, amigos e, claro, Ana, que havia se tornado sua sócia no empreendimento. Quem diria que terminaríamos aqui quando me arrastou para aquele primeiro encontro às cegas com Ricardo? Brincou Mariana, enquanto observavam a cidade iluminada através das janelas panorâmicas. Para ser justa, como eu poderia adivinhar que ele era um golpista profissional? O homem parecia saído de um catálogo. Ambas riram. O horror daqueles dias agora suficientemente distante para permitir algum humor sobre o assunto. Rodrigo se aproximou, acompanhado de Helena e Patrícia, as outras vítimas que haviam testemunhado contra Vítor e que, com o tempo, haviam formado uma aliança improvável com Mariana. O promotor me ligou hoje, anunciou Rodrigo. Victor foi negado em seu pedido de recurso. A sentença de 25 anos foi mantida. E Cristina? Perguntou Helena. 12 anos, sem possibilidade de redução. Mariana sentiu uma estranha sensação de encerramento. Não era exatamente justiça. Nenhuma punição poderia realmente restaurar o que todas haviam perdido, mas era o suficiente para seguir em frente. E quanto ao... Eduardo? Perguntou Patrícia timidamente, cumprindo sua pena, pelo que sei. Seu testemunho e cooperação reduziram significativamente sua sentença. A conversa foi interrompida pela chegada de um homem que Mariana não reconheceu imediatamente. Alto, de terno bem cortado, com um sorriso caloroso. João Silva, apresentou-se, estendendo a mão. Represento a Associação de Proteção ao Consumidor. Fiquei impressionado com seu trabalho e gostaria de discutir uma possível parceria. À medida que a noite avançava, Mariana se viu genuinamente envolvida na conversa com João. Havia uma sinceridade em seu interesse pelo trabalho dela, uma empatia que não parecia forçada ou calculada. Confesso que li seu livro 3 vezes. Admitiu ele durante um momento mais tranquilo, não apenas pela história em si, mas pela análise que faz sobre vulnerabilidade emocional e os padrões de manipulação. 3 vezes? Isso é dedicação ou insônia crônica? Brincou ela. Um pouco dos dois, talvez. Trabalho com vítimas de fraudes há anos. Sua perspectiva trouxe algo novo para o campo. Havia uma naturalidade na interação que Mariana havia esquecido ser possível. Sem cálculos, sem segundas intenções. Apenas 2 pessoas compartilhando ideias e experiências. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Ana se aproximou com um sorriso sugestivo. João parece interessante. É apenas interesse profissional, Ana. Claro. Por isso trocaram contatos e marcaram um café para discutir parcerias. Muito profissional. Mariana revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um sorriso. Não estou pronta para algo assim. Talvez nunca esteja. Não estou sugerindo casamento, Mari. Apenas um café. Conversa. Conexão humana normal. Dias depois, enquanto se preparava para seu encontro com João, Mariana refletiu sobre a jornada dos últimos anos. Do amor fabricado à dor autêntica, da vitimização ao protagonismo de sua própria história. Olhou-se no espelho, notando como seu rosto havia mudado.
não apenas pelo tempo, mas pela experiência vivida. Havia uma força em seus olhos que não existia antes, uma confiança que vinha de ter enfrentado seu pior pesadelo e emergido mais forte. O vestido de noiva que nunca chegou a usar estava guardado em uma caixa no fundo do armário, não como um lembrete doloroso, mas como um marco de transformação. Havia considerado doá-lo, mas algo a impedia. Talvez um dia o fizesse, quando a última camada daquela história estivesse completamente cicatrizada. No café, João já a esperava, sem a formalidade do terno da noite anterior, parecendo mais acessível, mais real, pontual, comentou ele com um sorriso. Uma das muitas lições que aprendi ao longo do caminho. Valorizar meu próprio tempo e o dos outros. A conversa fluiu naturalmente, transitando de tópicos profissionais para pessoais sem esforço ou constrangimento. João tinha seus próprios desafios e cicatrizes. Um divórcio difícil, anos dedicados a um trabalho emocionalmente desgastante. Como você encontra equilíbrio? Perguntou ela. Trabalhando com histórias tão pesadas todos os dias. Honestamente, nem sempre encontro. Alguns dias são mais difíceis que outros. Mas acredito no que faço, na diferença que pode fazer na vida das pessoas. Mariana assentiu, reconhecendo em suas palavras um eco de sua própria filosofia recém-descoberta. E você? Continuou ele. Depois de tudo que passou, como encontrou forças para transformar a experiência em algo construtivo? A pergunta era sincera, sem o voyeurismo que geralmente acompanhava o interesse das pessoas em sua história. No início foi pura sobrevivência. Depois, percebi que tinha duas opções: deixar que aquela experiência me definisse como vítima para sempre ou usá-la como catalisador para algo novo. Escolheu o caminho mais difícil, mas o único que me permitiria realmente seguir em frente. Quando se despediram, horas depois, havia uma promessa implícita de um próximo encontro. Não havia pressa, não havia expectativas, apenas possibilidade. Naquela noite, ao chegar em casa, Mariana recebeu uma notificação em seu e-mail. Uma mulher de outro estado a procurava, relatando uma história terrivelmente familiar. Um homem encantador, uma paixão rápida, sinais sutis de inconsistência que ela estava começando a notar. Não tenho certeza se estou paranoica ou se há algo realmente errado, escreveu a mulher. Mas depois de ler seu livro, não consigo ignorar esses sinais. Mariana sentou-se para responder, sentindo o peso e o privilégio daquela confiança. Enquanto digitava, percebeu com clareza cristalina que sua história, aquela que começou como uma tragédia pessoal, havia se transformado em algo muito maior que ela mesma. O casamento que nunca aconteceu havia aberto caminhos que jamais teria imaginado. As cicatrizes permaneciam, sim, mas já não definiam quem ela era ou poderia ser. Ao terminar seu e-mail, oferecendo apoio e orientação prática, Mariana sentiu uma sensação profunda de propósito. Seu vestido de noiva nunca chegou ao altar, mas a jornada que começou naquele dia de humilhação pública a levara a um tipo diferente de compromisso, com a verdade, com a autenticidade e principalmente consigo mesma. O caminho à sua frente não era perfeito nem livre de incertezas. Haveria dias difíceis, dúvidas, momentos de vulnerabilidade. Mas ela agora sabia que estava equipada para enfrentá-los. Não sozinha, mas fortalecida por tudo o que havia aprendido e pelas pessoas autênticas que agora faziam parte de sua vida. A noiva que deveria ter dito sim a uma mentira havia encontrado sua voz para dizer sim à sua própria verdade. E essa, percebeu Mariana enquanto fechava o computador e olhava para a cidade através da janela de seu apartamento, era a união mais poderosa e duradoura que poderia ter celebrado. Gostou da história? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Deixe seu like para nos ajudar e comente aqui embaixo o que achou. Muito obrigada por assistir. Até a próxima.